Gente, vamos começar. Aqui eu tô fazendo uma receita e meia, porque no final do vídeo eu explico. Mas, vamos lá. No meu caso, são 12 ovos. Ó, 12 ovos. Antes de eu terminar, vamos continuar com a parte dos ovos, eu vou colocar o chocolate para derreter com a manteiga. No meu caso, eu uso margarina. Lembrando, gente, essa é a minha receita de brownie que eu uso no meu delivery há quase um ano. Eu tenho um ano de delivery, mas eu comecei a fazer brownie com um pouco mais de um ano. Com um pouco mais de... Eu não comecei a fazer brownie para vender no delivery no começo do meu delivery. Eu comecei a fazer um pouco depois. Por isso que eu falo que eu uso essa receita há quase um ano. Não chega a ser um ano, porque eu tenho um ano de delivery. 1 ano e 2 meses. Aí, no caso, ó, aqui é a derretedeira. Eu uso chocolate cobertura pro meu brownie, porque eu adaptei o brownie pra minha realidade, pro meu custo-benefício e pra minha rotina, pro que dá certo pra mim. E é super aceito. Cobertura fracionada, eu uso da Cical ou Genuine, mas a Cical de 2 kg medalhinha tava com preço muito bom, eu acabei pegando ali mesmo. Esqueci de pesar, gente. Mas eu tenho outra derretedeira. Vamos lá. Pesar, né? Vai ser 600 gramas. Gramas de cobertura. Agora eu vou tarar a balança. Eu não uso manteiga. Eu adaptei muito bem com a margarina, mas eu uso uma margarina específica. Manteiga na minha região é muito cara, então encareceria demais o brownie. Então eu uso margarina. E nesse caso eu vou usar 165 gramas de margarina. Deu 165 gramas. Aí podem perguntar, por que a Qualy? Eu uso Qualy. Para tudo que eu faço com margarina aqui em casa, eu uso a Qualy. Por que a Qualy? A quantidade de lipídio, que é a quantidade de gordura. E na confeitaria, a quantidade de gordura é o que deixa as coisas mais cremosas. E a Qualy tem outras margarinas que tem a mesma quantidade. A Qualy tem 80% de lipídio. Tem umas que chega próximo, 77, umas que tem 80. Mas o sabor da Qualy pra mim nas receitas não tem igual. Agora vamos lá. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Agora vamos voltar aos ovos. Agora aqui a gente vai pesar o açúcar. Para essa quantidade eu preciso de 675 gramas de açúcar. Lembrando que a minha receita é uma receita e meia e eu estou usando cobertura meio amarga. E eu coloco, para ser bem sincera, de 1 em 1 minuto. Mas a cobertura mais da Cical no micro-ondas, ela é muito fluida. Então ela é muito boa para derretimento. 1 minuto e meio é o suficiente, ela já derrete super bem. Aqui a gente vai colocar 675 gramas de açúcar. Quando eu faço uma receita, eu coloco 450.
Se tiver alguma coisa que eu não falar no vídeo e alguém ficar com dúvida, por favor, me pergunta. Porque quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para investir em curso. Hoje tem uns cursos super caros na internet, R$ 600, R$ 700, 800, R$ 1.000. Eu não tinha. Tá o açúcar. E agora o açúcar eu vou colocar junto com os ovos. Tem gente que bate com fouet, tem gente que bate com a batedeira. Dá certo com a batedeira? Dá. Eu tenho o túnel do carpo e aí às vezes eu batia na batedeira. Mas o que eu percebi, a minha casquinha começou a dar bolha. Porque na batedeira batia muito. Ficava bem clarinho. E aí não formava aquela casquinha bonita. Dava bolinha, que entrava ar. Aí eu voltei a bater com o fouet. Então, ó. Bate bem o açúcar com o ovo. Esse é o processo, tá, gente? Aí, ó. Tem que descer assim. Bate até formar, tipo, tá vendo que tem umas espuminhas em cima? Já é o suficiente. Ó. Vou pegar o outro. Ainda tá lá, tá vendo que formou uma espuminha? Esse é o ponto suficiente, ó. Mas como a cobertura e a margarina ainda não derreteu, eu vou bater mais um pouquinho. Dissolver o máximo possível o açúcar. Aí vão me perguntar, tá, açúcar refinado ou cristal? Eu uso o que eu tenho, viu, gente? Por quê? Vou voltar a minha história. Quando eu comecei, aí eu pegava. Aí tinha umas pessoas que falavam, ah, brownie de verdade tem que ter manteiga. Brownie de verdade tem que ter chocolate nobre. Se não for assim, não é de verdade. E eu não tinha condições de comprar nada disso. Ó, não chegou nem a 1 minuto e meio. Aí eu venho, ó como é que ele incorpora bem. Eu pego um fouet menor pra deixar ele todo líquido. Pra facilitar pra mim na hora de mexer. Se eu ver que ele não vai ficar todo líquido, aí eu ponho mais um pouquinho. Porque fica faltando 15 segundos. Tem que ser devagar, porque a derretedeira não é das mais grandes, mas também não é das menores. Cabe 700 gramas aqui. Só que como é líquido, né? Mexendo, às vezes, vaza, derruba. Ó, continuando a minha história. E aí eu não tinha, eu falava, cara, como é que eu vou trabalhar com chocolate nobre, manteiga? Aqui, manteiga, um potinho de meio quilo é quase R$ 40. E vai bastante, né? Aí eu falei, não vai dar, não vou fazer brownie. Fui muito resistente ao brownie. Mas hoje eu te confesso que é o que eu mais vendo na minha confeitaria. E tem bastante aceitação. Porque a maioria das pessoas que compram volta para comprar ele. E aí, o que que acontece? Eu não tinha condições, eu falei, vou ter que dar um jeito, né? Aí adapta daqui, adapta dali. Comprei uns cursinhos, depois que foi entrando um dinheirinho, falei, eu preciso comprar um curso para fazer esse brownie aí, pra ver. Comprei 2 cursos de brownie. Um de R$ 90. Não, não foi só de brownie, foi de bolo, caseirinho e brownie. Aí tinha o brownie no meio, R$ 90. E o outro de sobremesa na travessa, que eu confesso que eu nunca usei. Mas comprei de 95. E aí, e eu só comprei por conta das receitas do brownie. Falei, não, não dá certo não. Aí todo mundo enfatizava, não, porque o brownie tem que ser feito com manteiga, tem que ser chocolate nobre, não pode usar cobertura. Uma das que eu comprei falava que poderia ser a cobertura. E a margarina. Aí eu falei, ah, esse daí inclusive é uma receita que eu sigo até hoje. Eu só adaptei um pouco mais pra minha realidade. Ó como é que tá ficando. Viu que foi incorporando? Eu só vou pôr mais 15 segundos pra ela ficar mais moliente pra mim mexer.
na hora que eu incorporar com o açúcar e o ovo. Espera aí. Vou bater mais um pouquinho, já que tá ali ainda. Porque tem que ser esse processo, né? Eu não posso agregar outra coisa aqui agora, entendeu? Mas sempre lembro, ó. Caiu assim, tá no ponto. Aí, o que que acontece? Ela tinha uma receita que ia. Ó, ainda, eu acho que eu vou com mais... Tinha 12 minutos, eu vou por 15. Eu quero ele mais fluido. Tá aqui. Mais fluido. Aí eu peguei, eu falei, então eu vou fazer a receita dela. Comecei a fazer. Só que a receita dela era pequena. Não dava pra mim fazer o que eu tinha que fazer. Então eu tinha que ficar fazendo um monte de receitinha pequena. Aí eu aumentei. Só que aí o que eu percebi? Eu trabalho com congelamento no meu delivery. Por quê? Eu não tenho uma demanda de tipo assim, eu faço uma assadeira de brownie hoje, sai tudo hoje. Ainda eu não tenho. E eu precisava de uma técnica que eu conseguisse fazer o brownie congelar. Brownie congela muito, muito bem. Porém, com a margarina, só com a margarina, na hora de descongelar, eu precisaria descongelamento a jato. Ele dava um pouquinho mais de trabalho, entendeu? E às vezes ficava com gostinho residual de margarina. Aí eu parei, aí eu peguei, vi uma receita de uma pessoa fazendo só com óleo. Eu fui super relutante do óleo, mas super. Sabe o que é super relutante? Não queria fazer de jeito nenhum. Porque eu achava que o óleo ia deixar com muito gosto residual. Aí eu comecei a fazer o óleo. Aí eu peguei e misturei. Agora eu vou colocar 135 gramas de óleo. Mas eu vou deixar toda a receita escrita pra vocês, tá? E qualquer dúvida é só me mandar mensagem. E eu fui muito relutante com o óleo, não queria usar de jeito nenhum. Aí tem uma amiga minha que a gente conversa sobre confeitaria, que ela trabalha com isso, mas em outro estado. Ela falou, amiga, eu acho que não vai ficar com gosto. Testa, não custa. Mas eu não quis testar só com óleo. Não consegui. Aí eu falei, eu vou testar com uma parte de óleo. Aí foi onde deu certo. O que que acontece? Pro congelamento fica perfeito. Eu tiro, eu não preciso nem levar pro... Saiu um pedido, e assim, meu tempo, eu trabalho com iFood. Meu tempo no iFood é super apertado, porque eu monto o pedido super rápido. Então é 10, onde saiu o pedido de 7 minutos, que eu tinha pra preparar e soltar. Ó, agora a gente vai misturar tudo. E aí, eu fui... E aí deu super certo, entendeu? Então, assim, quem for trabalhar com congelamento, quem quiser brownie para congelamento, para durar mais, e para deixar ele numa textura perfeita, de coração, coloque o óleo. Não deixa gosto, ele fica bem macio, bem maçudo. E eu saio o pedido, eu monto os molhos, geralmente, o que eu vou fazer de recheio. E automaticamente ele já vai descongelando. No tempo da entrega, ele chega pro cliente perfeito. Agora aqui eu vou colocar o cacau. Preciso lembrar onde eu coloquei o cacau. Aqui. Aqui eu uso cacau em pó. Eu uso cacau em pó 50%. Eu uso Cical e Melkin e Genuine. São as 3 marcas que eu uso. A que tiver mais em conta no mercado, tá? Porque a Genuine é boa, muito boa. A Cical, pra brownie, tá tudo certo. Mas ela é um cacau mais claro. Boa mesmo é a Melk, só que a Melk, aqui na minha cidade, no meu estado, tá R$ 80 o quilo. E um quilo pra mim dura uma semana. Então sai caro. Ó, 175 gramas. Vamos incorporar aqui.
Não é uma massa fácil de mexer, ó, de incorporar os secos nela. Não é. É uma massa pesada de se trabalhar. A massa do brownie é uma massa bem pesada mesmo de se trabalhar. Ó. Então, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, porque talvez tenha alguma mãe aí que tá em casa, precisa de uma renda, não sabe o que fazer. Faz brownie. Brownie é uma coisa que sai muito, tem uma aceitação muito grande mesmo. Eu não imaginava que tinha tanta aceitação. Agora a gente vai colocar o trigo, a farinha de trigo. Para essa quantidade que eu estou fazendo hoje, é 360 gramas. Eu sou bem enjoada para farinha de trigo. Eu uso a farinha Venturelli. Ela não é uma farinha fácil de achar, mas vale super a pena. Ela é a melhor. Agora aqui eu tô sem, então eu tô usando a rosa branca. E aqui eu peneiro. Se fosse a Venturelli, eu punha direto, tá? Porque ela é mais pura. A rosa branca eu peneiro. Ó, rosa branca e Renata, às vezes eu uso quando não dá tempo de buscar a Venturelli no Mercado Grande. E eu compro pacote de 5 quilos, porque rende mais pra mim e sai mais barato. Poderia ter colocado aos poucos a farinha, mas eu não tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, sem paciência. Assim me dá mais trabalho, mas dá certo. Então, é um hábito meu, tá? Se você quiser ir incorporando aos poucos, pode. Porque a massa realmente fica bem pesada, fica bem chata de mexer. E não precisa mexer no fouet, tá, gente? Só a única coisa que você precisa bater mesmo aqui é o ovo com açúcar. Eu mexo tudo no fouet, porque tudo eu faço com fouet. Até bolo eu faço no fouet, eu não faço bolo na batedeira. Hoje, depois de, por causa do túnel do carpo, que eu tô andando fazendo bolo na batedeira. Pelo menos os secos. Mas é tudo, sempre fiz no fouet. Aqui você pode incorporar com a espátula, que dá super certo também. E, pessoal, eu tô tentando responder todas as dúvidas que eu tinha quando eu comecei, tá? Mas, com certeza, eu sei que vai ficar faltando alguma. Porque nem todas eu lembro. Tá bom, ó. É só incorporar mesmo, ó. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou limpar minha bancada pra gente agora mexer com pra me explicar a questão da forma, tá? Eu até esses dias usava a forma normal que eu tinha em casa. Mas como eu trabalho com isso, eu faço uma grande quantidade de brownie por dia. Por dia não, perdão, por semana, eu comprei formas de brownie. A minha forma de brownie é 30 por 30 por 3. Então é 30 por 30 por 3, tá? E você pode untar ou pôr o papel manteiga. Até esses dias eu também untava. Até esse dia não, quando eu comecei eu untava. Porque, como eu disse, né, papel manteiga, essas coisas não eram muito acessível pra mim, porque é caro. Papel manteiga é caro. Então, eu não comprava, eu untava e eu fazia o meu desmoldante caseiro em casa. Porque eu também nunca comprei aquele desmoldante spray, porque eu acho ele caríssimo, eu não sei se ele dura. Então, faço até hoje, desmoldante caseiro. E pra mim tá tudo bem, tá, gente? Aí, ó. Hoje eu ponho papel manteiga, porque facilita muito a vida da gente. E aí nem tá tão caro assim, não. Um rolinho é R$7 e rende bastante. Aí, ó.
Pronto, ó. Depois que eu coloco a massa, eu vou acertando. Pus o papel manteiga. Ó, a massa já tá bem dura. Ah, eu fiquei de falar por que eu tô fazendo uma receita e meia, né? Eu fazia uma receita, mas eu comprei essa forma e eu percebi o seguinte: uma receita e meia nela, quando eu fazia uma receita nela, as laterais faltava, ficava muito fina e ficava dura. Eu não conseguia usar, então eu perdia muito aqui. Não dava pra mim fazer nada. E eu uso a assadeira inteira de brownie, eu não perco nada. Mas eu tava perdendo, porque tava ficando muito dura, muito fina. Aí agora eu resolvi fazer uma massa e meia pra dar certo, entendeu? Então, vamos lá, é só pôr a massa, ó. The sun is shining bright like a... Ela fica bem durinha pra trabalhar, bem chatinha. Eu chamo de chata. Ela não fica uma massa maleável. E aí, o que acontece? Eu já vou adiantando algumas coisas. O brownie, eu sou ansiosa ao extremo. E aí, o que acontece? Às vezes eu fazia e queria já mexer. Tirar da assadeira, cortar, principalmente no começo, pra ver como que ficou, pra ver se deu certo. Não pode, entendeu? Já aconteceu de eu perder massa de brownie, ter que inventar outro produto com ele, porque a minha ansiedade não me fez esperar o tempo que eu deveria. Ó, aqui eu faço assim, ó. Aqui eu viro bem pra cá. Aí eu vou jogando pros cantos. Tem gente que passa a espátula e vai acertando. Eu gosto de jogar pro canto, com a própria massa, ó. Ela vai andando. Aí, quando eu acerto, aqui eu acerto. E agora que eu venho com a espátula. E confesso que eu resolvi fazer uma receita e meia hoje com vocês, tá? Porque eu tava até ontem eu tava fazendo meia receita. Meia receita não, uma receita inteira. Aí hoje eu falei, não, eu preciso fazer uma receita maior, porque eu tô perdendo brownie. Não dá, né, pra perder ingredientes nem produto, né? Ó. Perceberam, né? Eu não gosto de perder nada. Não gosto, porque eu acho que se eu fico perdendo coisinha por dinheiro, eu não gosto muito de perder dinheiro. Mas é isso, ó. Pronta. Agora eu vou levar ao forno. Aqui o meu forno, eu levo a 200 graus, mas por quê? O meu forno, o 180 dele é muito baixo, é como se fosse um 160. O 200 dele é o 180, então eu levo a 200 graus. Mas o recomendado é 180 graus por 25, 20 minutos. Eu não meço tempo, perdão, mas eu não vou conseguir falar quanto tempo que fica no meu. Porque eu nunca fui de medir tempo, eu faço tudo no olho. Vou pôr pra assar, na hora que ele sair eu mostro pra vocês como ficou. E se der, eu mostro o corte pra vocês. Se não, fica com o próximo vídeo, tá bom?